Que Java é bom para a gente trabalhar com back-end e isso talvez você já saiba. Mas você sabia que também é possível trabalhar com front-end, criar ali algumas páginas HTML com Java? Sabia? Não sabia? Pois então agora você vai saber. E não, eu não estou falando de JSF, não estou falando de servlet, nem nada disso. Eu estou falando de um template engine que a gente consegue utilizar para trabalhar com Java, que é o TimeLeaf. Com ele a gente consegue fazer manipulações de variáveis, a gente consegue criar algumas telazinhas ali, né, utilizando um pouquinho de HTML, CSS. Claro que ele não tem ali uma robustez como alguns frameworks próprios para a gente trabalhar com front-end, mas ele é bacana se a gente precisa ali fazer uma coisa super rápido com o front-end. Então, se você quer aprender como fazer a manipulação de HTMLs utilizando o Java, se você quer aprender um pouquinho mais como utilizar o Spring Boot, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui aprendendo e sabendo um pouquinho mais. E claro, não esqueça também de já deixar o seu like, de curtir, compartilhar, comentar, porque lembrando que esse canal só existe porque vocês estão aqui comigo. E é isso aí, vamos embora pro vídeo. E eu já tô aqui com o meu browser aberto e a ferramenta que a gente vai conhecer hoje é o TimeLeaf, né? E como o próprio nome já diz aqui, na documentação ele fala que ele é um moderno server-side Java Template Engine, ou seja, é uma engine para a gente conseguir fazer manipulações de HTML, CSS, JavaScript, enfim, com ele a gente consegue criar algumas telas, né? A gente consegue criar ali um template de aplicações, fazer manipulações de variáveis, a gente consegue fazer cadastro, mostrar ali informações, criar tabelas, enfim, dá pra gente fazer algumas coisinhas legais com o TimeLeaf, né? Não que ele seja melhor do que um React, um Vue, um Angular ou qualquer outro desse tipo, né? Eu particularmente acho que ele não substitui, mas se você quiser algo rápido para trabalhar ali na sua aplicação Java, né? Ele vai te atender ali de uma forma super bacana, né? Ele tem algumas facilidades, que é o que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. E pra gente também conseguir fazer ali, deixar o nosso layout um pouquinho mais bonitinho, a gente vai utilizar o Bootstrap, tá? Então, aqui no meu VS Code, né, porque eu gosto bastante, como eu já falei em alguns vídeos, gosto de utilizar o VS Code para trabalhar com Java. Se você não sabe como configurar o VS Code, o Java no VS Code, só clicar aqui no cardzinho em algum lugar da tela, que eu vou deixar aqui mostrando para você um vídeo que eu já fiz, falando como configurar, como instalar as extensões e tudo certinho aqui, beleza? Então, vou dar aqui um Ctrl+Shift+P, Initialize Create a Maven Project, utilizar a versão 2.7.0 do Java, colocar aqui em BR com Dani, né, o padrãozinho. Vou criar aqui um projeto chamado Layout do JAR, a versão vai ser o Java 17, não tem tanta importância aqui. Vou baixar aqui o Spring Web, tá? Pra gente conseguir utilizar ali o @controller, getMapping, o DevTools também, pra gente ter um live reload ali da nossa aplicação. E vou utilizar também o TimeLeaf, né? Que é o que de fato a gente quer instalar, beleza? Então, vou gerar aqui esse meu projeto. Já vou abrir aqui. E ele já criou aqui pra gente o nosso projeto, né? Então, se a gente rodar aqui, deixa eu fechar aqui as coisinhas. Se a gente rodar aqui, vamos ver. A nossa aplicação já tá rodando, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, tá? A ideia da aplicação de hoje é a gente criar um cadastro de tarefas. Então, a gente vai criar ali, na verdade, um cadastro, uma listagem, uma edição de tarefas, só pra gente ver como que a gente consegue manipular ali as informações utilizando o TimeLeaf, tá? Mas a gente não vai utilizar banco de dados, a gente vai criar ali um array pra gente criar as nossas... criar ali os nossos objetos que a gente for manipulando, tá? Claro que depois você pode evoluir, colocar um banco de dados, um SQL, NoSQL, né? E aí fica a teu critério evoluir essa aplicação, beleza? Bom, o que a gente precisa fazer aqui, né? Vamos entender primeiro como que funciona aqui, né?
o Java ele conseguir trabalhar com o TimeLeaf, né? Aqui dentro do nosso projeto, como a gente está utilizando o Spring Boot, né? O Spring Boot Start ali, e ele já traz toda a configuração embutida nele, né? Então tem Tomcat, tem algumas configurações, ele automaticamente, né? Ele já configura também, consegue fazer um mapeamento das nossas pastas, dos arquivos, para a gente conseguir utilizar o TimeLeaf, tá? Então, se a gente olhar aqui, ele tem uma pasta chamada Resources. Dentro dessa pasta, tem mais outras duas pastas, que é uma Static e uma Templates, né? Dentro de Templates, a gente vai colocar todas as nossas views, todos os nossos HTMLs, né? Tudo que for visual ali, né? Toda a página que a gente estiver criando, a gente vai colocar dentro de Templates, né? Com a extensão .html, que o próprio Java já vai entender que aquela é uma view que ele tem que visualizar e a gente vai ver daqui a pouco como. E aqui em Static a gente vai colocar os arquivos estáticos, arquivos de JS, de CSS, imagens, né? Tudo que for arquivo estático, a gente coloca aqui dentro da pasta Static, tá? Então, vou começar criando aqui um template. Então, vou chamar ele de create.html, que vai ser o nosso formulário de criação. E aqui eu vou utilizar o HTML5, tá? Vou utilizar o próprio snippet aqui do VS Code e vou colocar aqui como cadastro de tarefa. Beleza? Por enquanto é isso que a gente vai fazer. Agora o que a gente precisa é falar para a nossa aplicação que a gente quer que o nosso Java reconheça esse nosso HTML, esse nosso create.html, como sendo uma página para a gente visualizar de alguma forma. Então, aqui dentro do meu pacote de layout, eu vou criar um pacote chamado controller. Eu vou criar aqui um task controller.java, tá? Esse aqui vai ser o meu @controller. E aqui eu vou criar a minha primeira rota, que vai ser a minha rota para eu conseguir visualizar essa minha tela de create, né? O meu create HTML. E olha só como é simples para eu conseguir criar ali, falar para o Java, para ele mapear um template ali para mim, né? Eu vou definir aqui um get mapping, porque eu quero acessar pela minha URL. Vou definir aqui um /create, por exemplo, e um public string e o método create. E agora eu vou dar um return numa string. E qual que é a string que eu vou passar? Eu vou passar exatamente o mesmo nome que eu criei aqui o meu arquivo dentro de template. Então, eu vou passar um create. Não preciso passar o .html, porque ele já sabe que as extensões que ele precisa procurar são as extensões .html. A única coisa que eu preciso é passar dentro de templates. Se eu tivesse, por exemplo, dentro de uma outra pasta, uma pasta tasks, então eu colocaria aqui, né, tasks/create, tá? Mas dessa forma ele já vai entender que é o que ele precisa mapear, beleza? Deixa eu ver se ele deu o reload. Deu reload. Agora eu vou vir aqui, vou dar um localhost 2.8080/create. E ele já mostrou aqui para mim, ó, cadastro de tarefa. Então, a nossa tarefa, o nosso HTML, ele já está sendo mostrado, né? Pra gente ter certeza, eu posso vir aqui, vou passar aqui um spam, colocar aqui, deixe seu like. Lembrando, se você tá gostando desse vídeo, já deixa aí o seu like, que é muito importante, né? Então, a gente já tem aqui o nosso HTML. Então, a gente já tá mostrando ali o nosso HTML, tá? O que a gente vai fazer agora? É criar o nosso formulário para a gente criar as nossas tarefas, né? Então, como a gente vai utilizar aqui o Bootstrap, aqui eu vou utilizar aqui, ó, dentro da documentação, ele tem aqui o CSS para a gente utilizar via CDN, né? Ou seja, que a gente não precisa instalar na nossa aplicação. Então, eu vou copiar aqui esse link, não vou utilizar o JavaScript aqui, porque a gente não vai utilizar a alert nessa aplicação, então vou baixar apenas o CSS, tá? E aqui, vou passar o meu CSS, né? Vou salvar e deixa eu ver se ele já mudou aqui um pouquinho a carinha. Já mudou a carinha aqui pra gente, né? Então, a gente pode ver que ele já tá ficando mais bonitinho, né? Então, eu vou vir aqui, ó, em Examples. Examples não, Docs. Eu vou procurar por Forms, tá? Vou pegar aqui um formulário. Deixa eu ver um formulário que ele tem aqui.
Vou pegar esse primeiro formulário aqui, que ele já vem com um botãozinho, que é o que a gente precisa, tá? Só dar aqui um copy, que ele já vai copiar pra gente. E aí, eu substituo aqui pra mim. Beleza? Então, essa nossa tarefa, ela vai ter um nome. Então, vou colocar nome da tarefa. A gente pode remover essa div aqui. E essa nossa tarefa, ela vai ter uma data de execução, por exemplo. Data de execução, né? Quando que a gente precisa executar essa tarefa. Esse check aqui a gente não precisa. E vou colocar aqui, cadastrar. Beleza? E ele já tá mostrando aqui pra gente. Mas percebe que o Bootstrap, ele tira toda a borda, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro do meu static, eu vou criar um arquivo style.css, tá? Na verdade, eu vou criar uma pasta CSS e vou colocar esse style aqui dentro. Porque se a gente tiver imagem, JavaScript, a gente vai dividindo por seções, tá? E aqui, eu vou dar um link 2.css. Opa! Link 2.css. E vou pegar o arquivo que está dentro de css.style, beleza? E é esse daqui que a gente quer que ele mapeie. E aqui, dentro do meu style CSS, eu vou falar para ele dar um padding de 10 pixels dentro do meu body, beleza? Se eu der aqui um reload, ele já deu aqui um espaçamento. Show de bola! Então, agora a gente precisa pegar aqui as nossas informações, né? Cadastrar aqui a nossa tarefa e enviar, de fato, para o nosso controller, né? Só que antes disso, a gente precisa criar o nosso modelo, né? O nosso model de tarefas. Então, eu vou criar aqui um pacote model. Dentro desse meu model, eu vou criar a minha classe task.java. E aí, a minha... Opa! Não, né? A minha task, ela vai ter um ID, que eu vou falar que é um long ID, tá? Ela vai ter um name... E ela vai ter um date, né? Que eu vou utilizar o date, o Java Util Date, tá? Vou fazer os sets e gets aqui na mão. Porque depois a gente vai fazer aqui uma manipulação. Então, eu vou colocar aqui set date, get date. Beleza? A gente poderia utilizar o lombok aqui, mas eu vou utilizar aqui dessa forma. Tranquilo? E vou criar aqui um construtor que vai receber os meus parâmetros, só para ficar mais fácil, para depois a gente criar lá, né? This.id igual a id, this.name igual a name, this.date igual a date. E vou criar um construtor vazio também, tá? Calma aí que você já vai entender o porquê desse construtor vazio. Tudo tem um porquê aqui do que a gente está fazendo, né? E se por acaso você não sabe sobre os fundamentos do Java, se você não entende muito sobre programação orientada a objeto, deixa aqui o seu comentário. Fala, Dani, por favor, explica o que é programação orientada a objeto, o que é esse tal de Java, que eu vou fazer muita questão de te explicar, de fazer um vídeo explicando para vocês, beleza? Bom, então agora que a gente já tem aqui o nosso objeto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esses nossos dados aqui e passar de alguma forma para o nosso formulário, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mapear os dados do que a gente tem aqui em tarefa para dentro do nosso HTML. Então, a gente sabe que aqui a gente tem o nome da tarefa, que lá na nossa task a gente passou como name e a data de execução, que aqui a gente passou como date, né? Aqui a gente poderia até colocar um date execution, a gente entende aqui, né? Então, o que eu vou fazer, tá? Pra gente, pro TimeLeaf, né? Pro Spring conseguir mapear, né, as propriedades do HTML para as propriedades do objeto que a gente vai estar criando, vou remover isso aqui que a gente não precisa. A gente vai utilizar a propriedade name, né? Então, a gente vai mapear essa propriedade name, que é uma propriedade do HTML, tá? Para as propriedades que a gente tem lá na nossa task. Então, qual que é a propriedade que corresponde ao nome da tarefa? Não é essa propriedade name? Então, é essa que a gente vai colocar aqui. Beleza? E aqui na data de execução, não é esse date aqui que a gente criou? Então, aqui a gente vai criar... Deixa eu remover aqui
esse ID, um name igual a date, beleza? E aqui deixa eu só mudar esse type para text, porque eles não são do tipo nem e-mail nem senha, né? Então, show de bola. Então, aqui a gente já fez o mapeamento dos nossos atributos, né? Então, quando a gente for receber ali no nosso controller, ele vai ver, vai falar, opa, eu tenho aqui uma propriedade do tipo name e uma propriedade do tipo date, né? Então, ele vai conseguir fazer o mapeamento, beleza? Agora, a gente precisa falar para onde que a gente vai enviar essas informações, né? A gente ainda não tem aqui criado, mas a gente vai criar. Mas aqui dentro do nosso HTML, a gente tem aqui essa propriedade do form, né? Que é uma propriedade do HTML onde a gente consegue submeter algum formulário. E é isso que a gente vai utilizar para submeter para algum método que a gente vai criar no nosso controller. Ele tem aqui uma propriedade method, que é qual que é o tipo de método, que no caso a gente quer que seja o método post, e a gente vai chamar uma action, que vai ser barra create, tá? E como que ele vai chamar isso? Como a gente tem aqui embaixo esse nosso botão do type submit, toda vez que a gente tem um botão do type submit, um input do type submit dentro de um formulário, ele automaticamente, quando a gente clica nesse botão, ele vai pegar, vai ver qual que é, se a gente tem uma tag form, né? Ele vai ver qual que é o método e qual que é a action que ele tem que chamar, e ele já sabe que ele tem que chamar, tá? Isso só serve para botões ou inputs do tipo submit. Se eu estiver utilizando aqui um type button, por exemplo, ele não vai conseguir fazer esse mapeamento, tá? Quando a gente tem ali o type submit, ele sabe que ele tem que submeter o formulário, beleza? Então, agora a gente precisa criar, né, esse nosso post que vai receber essa nossa informação. Então, aqui dentro do nosso task controller, eu vou criar um post mapping, que ele vai ser barra create, beleza? Perceba que eu tenho aqui o get e esse é o post, tá? E aqui, por enquanto, eu vou criar um public void. Vou fazer o seguinte, esse daqui eu vou chamar como home, tá? E aqui eu vou chamar como create. E agora eu preciso receber as informações do meu nome da tarefa e da minha data de execução. Concorda que o que a gente está submetendo é um objeto do tipo task, né? Então, aqui dentro, eu vou receber um objeto do tipo task. Deixa eu importar aqui. Só tenha certeza que você está importando do seu module e não de uma outra dependência do Java, tá? E aqui a gente tem a nossa task, né? E aí, para a gente ver se está funcionando, eu vou colocar aqui um sysout, né? O nome da tarefa vou colocar aqui um task.getName, beleza? Ele vai dar provavelmente algum erro, porque a gente não tem nenhum retorno aqui, mas só para a gente ver se ele está mostrando aqui o nome da tarefa beleza? Deixa eu dar um reload aqui. Vou colocar aqui gravar vídeo. Quando que eu vou gravar? Dia 25/5/2022, às 11 horas. Beleza? Vou cadastrar. E ele colocou aqui, ó, o nome da tarefa é gravar vídeo, né? Que foi o que a gente pegou aqui. Então, beleza, a gente já está conseguindo receber os dados aqui. O que a gente precisa fazer agora é salvar isso de alguma forma, né? Como a gente não vai utilizar um banco de dados, eu vou criar aqui uma lista de task, tá? Então, vou colocar aqui tasks igual a new array list, só pra gente ter um array aqui simulando o nosso banco de dados, beleza? E agora eu vou dar um task add e vou adicionar aqui os meus parâmetros aqui, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso gerar esse ID aqui, né? E existem algumas formas que eu posso gerar esse ID. A forma que eu vou fazer é o seguinte, deixa eu remover isso aqui. Eu vou criar aqui uma variável chamada longID e vou pegar o tamanho do meu array e adicionar mais um. Por exemplo, se o meu array estiver vazio e eu adicionar mais um, o meu ID vai ser 1, certo?
Se meu array tiver 1 e eu adicionar mais 1, meu array vai ser 2. Então, dessa forma, a gente vai conseguir ter ali, criar um ID aqui, beleza? Então, vou pegar aqui o task.size mais 1 e eu vou colocar aqui o L, né? Para ele saber como eu estou utilizando uma variável do tipo long, ele vai converter para um tipo long, beleza? E agora aqui eu pego o task.getName e agora eu pego o task.getDate, beleza? Bom, então é isso que teoricamente a gente precisa fazer, tá? Mas agora o que eu quero fazer é que quando a gente salva, né, esse nosso formulário, ele envie para algum lugar, né? E para onde que ele vai enviar? Agora, a gente vai criar uma outra tela que vai ser a nossa tela de listagem. Então, quando a gente salvar uma tarefa, por exemplo, a gente quer que ele redireciona para nossa tela de listagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um list.html, tá? Vou copiar aqui, ó. Deixa eu copiar tudo. E aí eu só tiro esse formulário aqui que a gente não vai utilizar. E agora eu coloco aqui listagem de tarefas, tá? Então, vou colocar aqui um spam, por exemplo. Lista de tarefas. E agora, quando eu salvo uma tarefa, eu quero que ele redireciona para minha tarefa, né? Para minha lista. Só que eu ainda não tenho nenhum controller que faça esse mapeamento, né? Ah, Dani, então é fácil. Então, a gente coloca aqui uma string, né? E pede para ele retornar o list.html, beleza? Então, vamos fazer aqui. Deixa eu parar aqui e rodar novamente, só para ter certeza que ele subiu certinho. Volto aqui, dá um reload, né? Deixa eu voltar aqui. E vou dar um cadastrar. E ele fez o redirecionamento para minha lista de tarefas, mas ele não mudou aqui a minha URL. Ele continua apontando para minha URL, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero que ele tenha ali a URL da listagem, né? Porque se hoje eu quiser ver só a minha listagem, eu não consigo, né? E por que eu não consigo? Porque lembrando que toda vez que a gente chama aqui na URL, né? O browser, ele só entende ali nessa barrinha de busca, né? Opa! Ele só entende nessa barrinha de busca o que a gente está utilizando ali no método get. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma rota get para ser a nossa listagem, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um public string list, vou retornar o meu list HTML, né? E vou utilizar aqui um get mapping, que vai ser o meu barra list, beleza? Se agora eu dou aqui um barra list, ele continua apontando aqui para minha lista, só que agora ele tem uma URL específica para ele. E o que eu quero que ele faça aqui dentro do meu create, quando ele salvar? Eu não quero que ele chame diretamente o meu HTML, eu quero que ele chame a minha URL. E aí, para a gente chamar a URL, partindo de um método post, put, por exemplo, eu dou aqui um redirect, 2 pontos, e a URL que eu quero que ele redirecione, beleza? Se eu salvo isso agora, eu venho aqui no create, por exemplo, cadastro aqui uma nova tarefa e dou um cadastrar, perceba que ele fez o redirect para mim, apontando para minha URL, né? Agora, show de bola, tá correto aqui. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar aqui a nossa listagem, né? De fato, trazer as nossas tarefas cadastradas. Então, aqui eu vou pegar, dentro do meu Bootstrap, eu vou pegar o Tables, pegar essa primeira tabela aqui que ele cria. Deixa eu ver se ele tem mais alguma bonitinha. Ah, vai essa mesmo aqui. E aqui, eu vou colocar aqui, ó, os itens, né? Só que eu vou tirar. Vou deixar só um TR aqui, né?
aqui vai ser o name, tá? Esse hashtag eu vou utilizar como ID, aqui vai ser o name, não, o nome da tarefa. E aqui a data de execução. Beleza? E agora a gente precisa mapear essas nossas tarefas. Só que aqui, na nossa lista, a gente só está retornando uma string. A gente não está retornando nenhuma informação. Para a gente retornar atributos para o nosso HTML, a gente vai precisar utilizar um objeto chamado Model and View, que é um objeto do Spring, né? Que a gente utilizava lá. Enfim, comecei a utilizar lá em 2008, por aí. Esse Model and View, ele basicamente consegue pegar o nosso modelo e converter para uma forma que o nosso HTML, que a nossa view consiga visualizar, né? Então, ele faz um mapeamento entre os objetos que eu tenho na minha classe com os objetos que eu tenho, por exemplo, no meu HTML. Beleza? Então, eu vou criar aqui um Model and View igual a New Model and View. E aqui a gente tem algumas opções. Primeiro, eu preciso passar essa minha view para dentro dele, né? Se eu der um Ctrl clique, eu vejo que ele tem um construtor que recebe a view name, né? Inclusive, eu acho que ele tem até um set view name. Deixa eu ver. Set view. A gente pode passar aqui o set view name ou a gente pode utilizar diretamente no construtor, né? Então, eu vou passar aqui minha view name, vai ser a minha list, que é exatamente essa aqui, tá? Só que agora, ao invés de eu retornar string, eu vou retornar o meu objeto model and view, porque agora eu não vou retornar apenas uma string, né? Eu tenho alguns atributos que eu quero passar para ele. E eu vou passar um objeto para ele, então eu vou dar um add object. O meu objeto vai ser as minhas tasks, né? E qual que é o valor, né, dessas minhas tasks? É esse meu array aqui em cima, tá? Então, com esse add object, a gente consegue passar uma lista de objetos para dentro da nossa view, né? E aqui esse add object, ele funciona como chave e valor. Chave é qual que é o nome da propriedade que a gente vai acessar no HTML e o valor, o que vai conter dentro dessas variáveis, beleza? E agora aqui a gente precisa receber essas nossas tasks, né? Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Aqui, pronto. Então, a gente precisa receber essas nossas tasks, tá? Se a gente vier aqui na documentação do TimeLeaf e procurar por um table, a gente vai ver que a gente consegue receber dentro desse data, né? Se a gente estiver utilizando o HTML5, a gente consegue dentro desse data th it. Então, eu vou pegar esse data th it e perceba que ele vai passar dentro da minha tr, tá? Então, para cada elemento da minha task, ele vai criar uma tr. Então, vou passar aqui. Só que aqui vai ser as tasks. E aqui eu vou criar aqui uma variável task, beleza? E aí, para cada item, né, eu vou criar aqui uma th, não, é td. td. Ah, e para eu fazer isso, eu só dou aqui um td e um tab, beleza? E eu vou pegar aqui esse data aqui, né, data th text, tá? E a gente vai perceber que praticamente tudo que a gente for fazer do TimeLeaf, a gente tem ali as tags para facilitar para a gente manipular, beleza? Então, aqui, ele vai criar ali um for each, né? Ele vai criar uma interação da nossa lista. E esse daqui, TH-text, é para a gente pegar item a item, tá? Então, aqui, eu vou ter um task.id, um task.name e um task.date, né? Que são os atributos que a gente criou das nossas tasks, beleza? Vou vir aqui, vou dar um reload. Ele não tem nada cadastrado, né? Então, vou cadastrar aqui. E ele já apareceu aqui. Show de bola. Já estamos evoluindo ali na criação, né? Só que dá pra gente melhorar, né? Porque tá super feio aqui a forma como ele tá mostrando a nossa informação. Então, aqui dentro do meu task, eu consigo criar um formato pro meu parâmetro que eu quero que ele mostre. Então, vou utilizar aqui o @datetimeformat, tá? Eu vou passar um padrão aqui para ele, um pattern, né? E eu quero que o padrão seja dia a dia, /mês, mês, /ano, ano, 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 hora,
Agora eu não lembro. Deixa eu ver aqui se é a hora minúsculo ou maiúsculo. Cadê? Hora HH. Então eu vou copiar isso aqui. E vou trazer pra cá. E esse é o formato que eu quero que ele apresente. Beleza? Só que se eu simplesmente passar o meu date format aqui. Opa, deixa eu salvar aqui. Ele continua não mostrando. Por quê? Porque agora eu preciso falar pro TimeLeaf que o padrão que eu quero que ele utilize é o padrão que eu tenho lá no meu modelo. Então, para isso, de uma forma bem difícil, eu vou passar aqui entre o meu parâmetro mais uma chave. Só isso, Dani. Por incrível que pareça, sim. E olha só, ele já formatou aqui pra gente. Beleza? Então, se você quiser que ele mostre aqui o formato que você tá pegando aqui do seu objeto, é só você passar aqui o chaves e aí ele sabe que ele tem que mapear de acordo com o objeto lá. Beleza? Vou tomar uma aguinha aqui, uma pausa para água. Hidrate-se, importante. Show de bola. Agora, então, o que a gente precisa fazer? A gente já tá mostrando aqui a nossa listagem, só que dá pra gente criar aqui, né, um botão pra gente redirecionar pro nosso cadastro. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, eu vou criar um redirecionamento. Então, cadastrar, vou colocar assim, ó, cadastro, tá? E aqui, ele vai apontar pro meu, deixa eu ver, pro meu /create, né? Pra minha URL /create, beleza? Se eu dar um reload agora, a gente já tá indo pra lá. Show de bola. Mas o cadastro aqui a gente viu que tá funcionando. O que dá pra gente fazer agora, né? Pra gente encerrar o nosso vídeo. A gente pode criar um botão de edição pra gente editar a nossa tarefa, né? Então, se a gente, por algum motivo, adicionou errado, a gente consegue editar. Então, aqui dentro, eu vou criar mais uma TH. Colocar aqui o scope call. Eu vou colocar aqui como hashtag também, para eu não ter que ficar passando um nome aqui. E aqui, eu vou passar uma TD, só que aqui eu vou passar um href, que eu vou chamar de editar, tá? E eu quero que quando eu clique aqui em editar, ele vá para minha tela de cadastro com as informações do meu objeto, beleza? Bom, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar, né, esse nosso editar e receber o ID do que a gente está passando aqui do nosso create, da nossa task, beleza? Então aqui, ó, se a gente for procurar por href, a gente vai ver, deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver onde ele passa. Aqui, ó. Ele tem esse href, né, onde ele passa o objeto, né, o que a gente quer receber. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma URL /edit, por exemplo, o ID que a gente quer editar, né? Então, eu vou pegar aqui esse meu objeto aqui, né? Vou remover esse href, porque a gente vai utilizar esse href. E agora aqui a gente vai ter um /edit, deixa eu ver aqui, eu acho que a gente consegue pegar diretamente assim, ó, id igual a task.id. Deixa eu ver aqui, salvar. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá, ele criou aqui ele criou como se fosse um source, né? Eu quero que seja como barra. Então, deixa eu ver se aqui ele cria dessa forma, com um barra, senão a gente faz um pouquinho diferente. Tá, ele ainda tá criando como um... eu acredito, então, que se eu tirar só isso aqui, deixar dessa forma e passar esse nosso... Só dessa forma, na verdade, ele não vai funcionar, né? Que ele vai identificar como um task, que ele vai identificar tudo como se fosse um texto, né? Você pode ver aqui no cantinho seu esquerdo, que eu não consigo mostrar, mas tá aqui, no cantinho esquerdo da tela, né?
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou falar que isso daqui é uma string, então eu vou colocar, entre aspas, simples, tá? Mais, e vou falar que esse aqui é um atributo, beleza? Deixa eu salvar. Agora sim, ele pegou do jeito que a gente quer, né? Então, barra edit, barra o ID que a gente quer adicionar, que a gente quer editar, beleza? Então, agora eu vou criar aqui um arroba getMapping, que vai ser barra edit, barra o ID que a gente está recebendo, tá? Por enquanto, eu vou deixar aqui como void edit. E eu vou receber esse daqui como um path variable, né? Que eu já falei em alguns vídeos aqui também sobre o path variable. Então, eu vou falar que ele vai ser um ID, vai ser o meu ID. E o que que eu quero fazer? Eu vou percorrer esse meu array para encontrar de fato a tarefa que eu quero adicionar, que eu quero editar. Quando eu encontrar essa tarefa, eu vou mandar para aquela minha tela de cadastro, só que com os dados todos populados, né? E aqui, inclusive, agora que eu já sei que eu vou mandar para minha tela de cadastro com os dados populados, eu vou criar aqui esse model and view, né? Porque eu já sei o que eu quero. Então, new model and view. E aqui nesse caso, sim, eu vou mandar para minha tela do create, tá? Dani, por que você não faz um redirect? Porque aqui eu quero enviar o meu objeto que eu encontrei, né? Então, aqui sim eu preciso chamar novamente a minha tela aqui, né? Passar a minha view, porque eu quero enviar com atributos para ele, beleza? Então, vou encontrar primeiro aqui, né? Vou dar um tasks.string.filter. Para cada task aqui, eu vou pegar onde o ID seja igual. Equals ao task.getID. findFirst.get, tá? E aqui ele vai achar para mim uma tarefa. Então, task find, beleza? Então, a tarefa que ele encontrar, eu quero mandar para o meu model and view. Então, vou dar um add object. Aqui eu não vou passar o meu array, eu vou passar o meu objeto tarefa, tá? Vou passar aqui meu task find. E vou dar aqui um return model and view, né? E aqui eu mudo para model and view. Beleza? Bom, então encontramos a tarefa, tal, já temos aqui, né, o nosso edit, né? Se a gente fizer agora dessa forma, deixa eu cadastrar aqui novamente. Né? Lembrando que como a gente está utilizando em memória, né, a gente precisa fazer isso. Se eu clicar aqui em edit, ele veio aqui pro edit, mas ele não fez aqui, né? Não trouxe aqui as informações pra gente. Então, o que que eu preciso fazer aqui agora, né? Inclusive, deixa eu ver um negocinho que ele não tá querendo mapear o CSS. Então, acho que eu vou ter que colocar arroba. Ele tem aqui alguma coisa de CSS. Deixa eu ver. Arroba CSS. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente precisa utilizar esse daqui. Vamos ver aqui. Porque quando eu utilizo o edit, ele não... Se eu utilizo o create, ele vem, mas com o edit não, porque provavelmente a gente está andando uma casa a mais, né? Se fosse só edit, talvez ele conseguiria. Então, aqui, deixa eu utilizar esse CSS style. Deixa eu ver. Ele não foi, né? Deixa eu ver. Com create. Tá, daqui a pouco eu vejo isso daqui, o porquê que ele não tá funcionando. Beleza? Bom, então... Ah, tá. A gente agora precisa mapear, né? Mapear a nossa task aqui. Passar aqui pra dentro do nosso create. Beleza? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui uma propriedade que é o THObject, né? Lembrando que tudo isso a gente tem aqui na documentação, né? Eu posso dar aqui um THObject, que eu já sei mais ou menos o que a gente precisa, tá? Então, a gente vai ter aqui o nosso objeto, que vai ser o nosso objeto task, né?
E para cada objeto, tá? A gente tem aqui, ó, esse TH-text, mas a gente não vai utilizar esse TH-text. Por quê? Porque a gente quer manipular o nosso objeto. Então, a gente vai utilizar aqui TH. Deixa eu ver aqui. Qual que ele utiliza? É o TH-field, se eu não me engano. Cadê o nosso TH-object? Vamos ver aqui, TH-object. O spam. Onde que ele tem o input aqui? Deixa eu procurar por input para ver se ele tem. Input. Acho que ele pega aqui no TH velho. Vamos ver. Então, ele tem o TH-object, né? Onde a gente passa aqui o nosso objeto, que vai ser o task. E a gente tem aqui o nosso TH velho, né? Que vai ser task.name e task.date, né? Beleza? E vamos rodar aqui para ver o que ele faz. E ele trouxe aqui pra gente, beleza? Só que a gente precisa formatar aqui. Então, deixa eu ver se só dessa forma aqui, passando esse objeto, ele consegue formatar. Show de bola. Então, ele tá formatando. Só que olha só, se eu cadastrar aqui, vou colocar aqui, ó, gravar vídeo para o canal 1. Ele tá como o ID 1 aqui, né? Se eu cadastro, ele tá salvando novamente um novo item. Por que ele tá salvando um novo item? Porque aqui a gente não tá passando nenhum ID pro nosso objeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um input do tipo hidden, né? Ou seja, um valor oculto, né? E aqui, eu vou passar como TH velho o meu task.id, tá? Porque no momento que ele fizer o submit, ele vai enviar o ID. Só que olha só, se eu der aqui um reload e editar aqui, ó, agora eu vou colocar o 2, né? E cadastrar, ele continua adicionando novo. Por quê? Porque aqui no meu task controller, no meu create, eu estou adicionando sempre um item. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar, quando eu receber aqui a minha task, se eu já tiver um ID preenchido, significa que eu só quero alterar esse meu valor, né? Eu não quero que ele adicione um item a mais. Eu só quero que ele pegue ali o meu objeto e substitua. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. É nesse daqui? Ou é no edit? Não, é nesse mesmo. Se o task.getID for diferente de nulo, então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar o nosso task, esse nosso task aqui, né? Vou até pegar aqui esse nosso task find, tá? Só que aqui, deixa eu colocar como task item, para ele não dar conflito, né? Só que agora aqui eu já tenho o ID, então vou pegar aqui o get ID, tá? E aí a gente vai refatorar esse nosso task find. Então agora que eu já tenho aqui o meu task find, né? Eu posso fazer o seguinte, eu vou dar um tasks.indexOf, né? Vou pegar qual que é o index desse meu item que ele achou, né? Poderia fazer de outras formas. Mas vou fazer assim, ó, dar um tasks.set, né? Vou passar qual que é o index dele. E aí eu passo direto aqui o objeto pra gente adicionar, beleza? Então, dessa forma aqui, ele vai substituir o nosso item aqui dentro do nosso array, né? Se não, eu vou falar para ele criar um novo objeto, né? E aí depois ele só redireciona pra gente, beleza? Bom, vamos testar se isso aqui dá certo, né? E ele não deu certo. Por que ele não deu certo? Olha só. Porque aqui, quando a gente tá criando, né? Quando a gente tá mandando aqui, a gente tá mandando um objeto. Mas esse nosso objeto, ele pode ser um objeto nulo, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Existem algumas formas que a gente pode fazer.
Uma forma, de repente, mais rápido da gente fazer aqui seria o seguinte. Eu vou mudar isso aqui para ele retornar o Model and View, tá? Vou criar aqui Model and View, New Model and View. Passar o meu Create aqui, opa, Create, que ele vai retornar meu Model and View. E aqui, eu vou pegar esse meu objeto Task, só que ao invés de eu passar esse meu Task Find, eu vou passar um New Task, né? Que a gente tem, opa, que eu fiz aqui, que a gente criou esse nosso construtor, tá? Dessa forma, ele vai criar um objeto vazio. A forma mais simples a gente fazer ele aqui, beleza? Então, continua funcionando aqui. Vou criar aqui, gravar vídeo para o canal. Dia 25, cadastrei. Vou editar. Ele mostrou aqui, né? Se eu coloco aqui o cadastrar. Opa, ele continua cadastrando aqui, né? Vamos ver por quê. Task. Get ID diferente de nulo. Será que ele está trazendo aqui? Deixa eu colocar aqui. Get ID. Task.get. Opa, get ID. Vamos ver se ele está conseguindo trazer aqui. Vou cadastrar um novo. Editar. Deixa eu ver aqui. Ah, ele está trazendo ainda como nulo. Então, vamos ver aqui o que está acontecendo no nosso Create, né? A gente tem aqui o nosso TH como task nu. Deixa eu fazer o seguinte. Será que ele não está conseguindo pegar esse nosso task? Task.id. Deixa eu colocar aqui ele como um tipo text, só pra gente ver se ele tá trazendo aqui, beleza? Então, vou editar. Ele tá trazendo. É pra lá que ele não tá conseguindo enviar. Vamos ver, cadastrar. Nosso cadastrar. Ele tem aqui o nosso task. Get ID igual a nulo. Por que você não está indo? Vamos ver aqui. Opa, fechei coisa que não devia, né? Mas tudo bem. Será que como... Deixa eu mandar dessa forma aqui para ver se ele vai. Get ID igual a nulo. Deixa eu parar e rodar aqui de novo. Só pra gente ter certeza que ele atualizou tudo, né? Então, beleza. Cadastrar aqui. Porque ele não passa nada. Gravar novo vídeo. Executar. Editar. Então, ele tá aqui como 1. Ele ainda está passando aqui. E sim, depois de alguns minutos aqui batendo cabeça, eu percebi que eu esqueci de um pequeno detalhe. Um pequeno detalhezinho que é o name, né? Se eu não coloco o name, ele não vai conseguir mapear a minha propriedade no meu controller, né? O que é super importante. Então, eu vou colocar aqui o name, beleza? Deixa eu dar um reload aqui na minha aplicação. Cadastro aqui. Agora, se eu dou aqui um editar, ele tá editando aqui pra mim. Se eu venho e cadastro um novo, né? Editar vídeo. Ou melhor, vou deixar o like, né? Não se esqueça de deixar o like. Quando? No dia 25... Opa! Do 5 de 2022, quando esse vídeo sair às 11h50, né? Já deve ser por esse horário que você está assistindo, não sei. E agora, se eu vier e aqui deixar muitos likes e cadastrar, ele já está atualizando pra gente. Então, olha só. Claro, não vai ficar da forma bonitinha, né? A gente poderia colocar aqui um menuzinho, né? Então, sei lá, deixa eu colocar aqui acho que é um bar. Deixa eu ver, menu. Menu items. Enfim, a gente pode colocar, né? Pode ver aqui um layoutzinho, colocar e ir melhorando ali
a nossa aplicação, né? Que agora eu não me lembro aqui. Deixa eu ver aqui em componentes. De verdade, agora deu um branquinho aqui, né? Mas fica aqui para você, se você quiser aí incrementar, aprimorar, né? Fazer aí algumas coisas aqui, navbar. Era o navbar que eu queria, né? Então, você pode colocar aqui um navbar, fazendo um hrefzinho ali, né? Cadastro, consulta, né? Vamos fazer aqui, vamos ver o que dá aqui a gente fazendo esse nosso navbar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui no nosso body, tá? Ele tá um negócio enorme. Então, pra gente só vai importar, deixa eu ver. Só vou pegar aqui o home, né? Deixa eu tirar esse aqui. Colocar cadastro. E listagem, né? Só esses dois pra gente importa. Os demais a gente pode remover. Esse form também a gente pode remover. Isso aqui a gente alterou no create. Então, vamos ver aqui no create. E ele mostrou aqui, né? Cadastro e listagem. A gente pode fazer o seguinte. Agora vai ser o /create. O /list. Se eu dou um reload aqui, né? Listagem. Deixa eu trazer para cá também, né? A gente poderia... a gente consegue também utilizar, né? Partes de um template, né? Então, por exemplo, posso criar um menu e reaproveitar esse menu, né? A gente consegue ver aqui, ó. Cadastro, listagem. Agora a gente pode até tirar daqui que a gente não precisa mais, né? E aí, a gente vai mexendo conforme a gente vai achando necessário. E olha só que bacana, criamos aí uma aplicaçãozinha com Java, né? Utilizando ali o TimeLive, que não é a coisa mais bonita de se fazer, mas se você precisar de ter ali um projeto sendo feito de forma rápida, front e back, com Java você consegue utilizando o TimeLive. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que tenha sido muito produtivo para você, que você tenha aprendido, né, mais um pouquinho aí para trabalhar com o Java, né? Lembrando que essa talvez não seja a melhor forma de você criar o teu front-end, mas eu acredito que todo conhecimento é válido para nossa evolução. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, sua curtida, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe também esse vídeo, né? E deixa sugestões aí de vídeos que você queira assistir, porque lembrando que esse canal só existe porque vocês estão aqui comigo. Então, um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!